desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro é luz, desfrutar o seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Amados, bom louvarmos ao Senhor, adorarmos ao Senhor e começarmos essa celebração ao nosso Deus, agradecendo, louvando e exaltando o seu santo nome, porque Ele é merecedor. E que nós possamos fazê-lo durante todo este culto, durante todo esse momento, e abrir os nossos ouvidos e o nosso coração para que Deus fale ao nosso coração e possamos receber dele aquilo que Ele tem para cada um de nós, que tem para mim, que tem para você. Portanto, que possamos estar aqui, certos de que Deus irá falar durante todo este culto, possamos adorá-lo com temor e com alegria ao nosso Senhor Jesus, o nosso bom pastor. Amém. Graça e paz, amados irmãos. Dando início ao culto de hoje, quero convidar-nos a orar para entregar esse momento na mão do Senhor, que seja nosso Deus que tome cuidado desse tempo. Os motivos de nossa oração são muitos, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossa vida. O Senhor nos tem dado vida, saúde, nos tem livrado das obras do inimigo, nos tem fortalecido na sua presença a cada dia. E também o motivo de hoje é especial, digamos, porque hoje é o dia do pastor, e a palavra do Senhor disse no livro de Hebreus capítulo 13, versículo 7: lembrai-vos de vossos pastores, porque esses velam pelas nossas almas, como disse nos outros versículos do mesmo capítulo. Eles como quem tem que dar conta de nossas vidas ao Senhor. Então, nós temos vários motivos pelos quais temos que dar graças a Deus hoje,
Por isso eu quero convidar vocês, meus queridos irmãos, que juntos inclinemos nosso rosto e levantemos nosso clamor ao Senhor com gratidão e oração a Ele. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais um dia maravilhoso que tu nos tem dado. Obrigado, Senhor Deus, pelo perdão de nossos pecados, pela salvação de nossa alma. Te agradecemos, Senhor Deus, pela tua fidelidade que é grande e incomparável, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque tu cuida de cada área de nossa vida. Senhor Deus, obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor Deus, porque tu cuida de cada membro de nossa família. Queremos te agradecer pela saúde. Graças, Senhor Deus, pela proteção divina. Obrigado, Senhor Deus, porque nunca falta pão em nossa mesa. Obrigado, Senhor Deus, por nossos irmãos, amigos, familiares, vizinhos. Hoje, especialmente, também queremos te agradecer pela vida dos nossos pastores, pela vida do pastor Abimael, pastor Daniel, pastor Ronaldo, pastor Edilson e todos os outros pastores. Nesse dia, Pai, agradecemos, Senhor Deus, pela vida de cada um deles, Senhor. Nós te agradecemos pela família deles. Obrigamos, Senhor. Te agradecemos, Senhor Deus, porque tu tem cuidado deles. E através deles, Senhor Deus, nós somos guiados aos teus caminhos. Nós rogamos a ti hoje, Senhor Deus, que continue a abençoar a vida deles, os familiares deles, dando sabedoria, capacitando eles na tua obra, Senhor Deus. Pai Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Senhor, queremos entregar este momento, Senhor Deus. Pai Deus, que seja tu guiando esse tempo, Senhor. Também queremos orar por aqueles que são doentes, que estão nos hospitais, Senhor Deus, por alguns motivos, às vezes alguns pelo novo coronavírus, outros por outros motivos de doença. Senhor Deus, tu és o Deus todo-poderoso, Jeová Rafa, que sana, Senhor. Por isso nós pedimos cura na tua graça e misericórdia sobre a vida desses entes queridos nossos, ou todos aqueles que não conhecemos, Senhor. Aqueles também que estão talvez passando por alguma situação. Algumas pessoas podem ser por depressão, problema na família, problema de saúde ou problema emocional, qualquer tipo de problema, Senhor. Pedimos que seja tu intervindo nessas famílias, na vida dessas pessoas, Senhor Deus. Pai, nós clamamos a tua graça e misericórdia em nossas vidas, Senhor. Pai, guia esse tempo ser guiado pelo teu Espírito Santo. Usa teu servo que vai trazer a palavra, que essa mensagem possa consolar, edificar e exortar cada um de nós, Senhor Deus. Pai, também os louvores que serão levantados, que serão cantados, sejam para glorificar teu santo e divino nome. Te louvamos, te adoramos e te agradecemos desde agora e para sempre. No poderoso nome de Jesus de Nazaré oramos. Amém. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Feliz dia do pastor, aos pastores que estão me vendo, me ouvindo. Que Deus possa abençoá-lo cada vez mais, o seu ministério, a sua família. Um texto na palavra do Senhor, Isaías capítulo 6, do verso 1 ao 8, que me chama muita atenção. É o chamado de Isaías, quando ele tem uma visão extraordinária no templo. Algo sobrenatural acontece ali. E que eu li isso com bastante atenção quando tinha 19 anos, quando o meu discipulador de 92 anos leu para mim esse texto, e de lá para cá eu venho estudando esse texto e me colocando nesse chamado do Senhor sobre a nossa vida, sobre a minha vida. Que diz assim o texto: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. As bases de limiar se moveram
e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com a tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É a minha palavra todos os dias. Eu tenho dito para o Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu tenho certeza que o Senhor nos chama, nos conclama para pregar as boas novas do Evangelho. Que assim seja. Essa passagem é muito linda e maravilhosa para mim. Deus abençoe, meus queridos. Essa canção está no Inário Um Só Rebanho 574. Há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos. Efésios 4, de 4 ao 6. Salvador, em
prazer estar aqui com os irmãos. É um prazer falar aos irmãos e agradecer. Acima de tudo, agradecer a Deus por esse dia que nós comemoramos, o dia do pastor Batista. Mas, acima de tudo, agradecer a Deus. Eu tenho um texto para ler aqui. Esse texto é um texto que me fala, sempre me falou muito forte. O texto da palavra de Deus. João, capítulo 1, verso 12 e 13, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Queridos, se hoje eu sou um pregador da palavra do Senhor, se eu sou um pastor, eu sou porque Deus assim o quis, foi a vontade de Deus. Foi a vontade de Deus operando na minha e na tua vida que opera o bem maior. É Deus que opera em nós. E que se hoje nós somos nova criatura, se hoje eu sou uma nova criatura e separado para esse ministério, foi pela vontade de Deus. É por isso que eu acho maravilhoso esse texto, que quando nós recebemos a Cristo Jesus, somos feitos filhos de Deus, somos feitos filhos do Senhor. Então que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua igreja, abençoe todos os pregadores, todos os pastores que estão pregando a sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvaremos ao Senhor com o hino de número 328 do cantor cristão Sossegai. Fica comigo, meu
enviou para vos salvar, sim, sossegar. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faze tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Traze o pobre desgarrado ao aprisco teu Senhor. Toma o tenro cordeirinho no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste e doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Graça e paz, amada igreja. Iremos orar nesse momento pelos dízimos e as ofertas. Oramos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, nós queremos te agradecer, porque nesse momento, Pai querido, tu nos deste essa oportunidade de estarmos, ó Deus, te cultuando, Senhor. Queremos, ó Pai, entregar nas tuas santas mãos os dízimos e as ofertas que os teus servos trouxeram para o mantimento da tua casa, Senhor Deus. Abençoa cada um de nós, nos dando a alegria de te servir e que possamos cada vez mais, ó Pai, estarmos dispostos, Senhor, a fazer a tua vontade. Perdoa nossas falhas, nos concede uma noite de paz. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, esse texto que estaremos lendo agora é o texto de 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do verso 3. Não que eu seja alguém que viva, que experimentei tudo isso no meu ministério, mas vejo como um desafio diante do ministério para viver conforme Deus
deseja. Diz assim um verso, a partir do verso 3. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, mas para que o ministério não seja censurado. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Ao ler esse texto na experiência do apóstolo Paulo, que eu nunca murmure dos desafios quanto ao ministério pastoral, mas que possa proceder conforme Deus deseja, apesar das minhas imperfeições. Amém. Obrigado a todos vocês.
Graça e paz, amados irmãos. A primeira coisa que quero fazer é agradecer a Deus pela oportunidade de estar falando num dia que é tão importante para as igrejas batistas em nosso país. Dia em que nós celebramos e agradecemos ao Senhor pela vida dos nossos pastores. No dia de hoje eu quero falar-lhes sobre o tema gente que cuida de gente. E quando penso nesta frase ou neste tema, eu estou pensando na figura do pastor. Aliás, quando falo de gente, é porque pastor também é gente. Aliás, mais do que isso, igreja é gente. Esta pandemia, e pelo fato de não estarmos nos reunindo no templo, nós estamos aprendendo algo muito precioso. Que a igreja não é o prédio, que a igreja não é o endereço, que a igreja são pessoas. Que a igreja é este relacionamento em torno da figura do Cristo. Nós somos corpo do Cristo, nós somos o templo onde o Espírito Santo de Deus se manifesta. Por isso, só lembrando, pastor é gente, diáconos, diaconisas também, o introdutor, o professor, o visitante. Igreja é fundamentalmente gente, gente que cuida de gente. E nesse caso específico, eu quero hoje focar a figura do pastor. O texto que vou ler encontra-se no capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Eu vou ler do versículo de número 31 até o versículo de número 34. O texto sagrado, na tradução que tenho, vai dizer assim: Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Eu levei muito tempo para aprender algumas verdades preciosas do ministério. E uma delas é aprender que, se você quer cuidar de gente, é preciso antes aprender a cuidar de si mesmo. Antes de tudo. E quando digo essas coisas, eu não quero escandalizar você. Não. Porque esta é uma orientação da própria palavra do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve a primeira epístola a Timóteo, uma epístola pastoral, uma carta que foi enviada para um jovem pastor, isso no capítulo 4, versículo 16, ele diz o seguinte: Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Observe que o texto sagrado estabelece que é primeiro o homem e depois o credo. Primeiro o de ti mesmo e só depois o da doutrina. É interessante que na frase seguinte, no texto continuando, vai dizer salvarás tanto a ti mesmo e só depois aos que te ouvem. Cuidar de si mesmo não é pecado. Não é pecado. Por isso não me parece estranho a recomendação de Jesus àqueles que eram seus apóstolos, que eles precisavam parar por um instante, descansar por um instante. Aliás, o texto sagrado vai nos dizer que Jesus observou aquela multidão, e diz o texto, havia muita gente indo e vindo. A continuação do capítulo 6 vai identificar uma multidão de aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mas gente que, segundo o texto sagrado, impedia que os apóstolos e Jesus pudessem sequer comer, porque o texto vai dizer a ponto de eles não terem tempo para comer. E então vem Jesus e diz: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Há duas formas e duas maneiras bem simples de medir as necessidades humanas. Uma delas tem a ver com a extensão. E se fôssemos usar esse critério, chegaríamos a uma conclusão bem simples. Estamos diante de uma multidão necessitada, porque são 5.000 homens, somente homens. Mas há uma outra dimensão que eu chamo aqui de dimensão de profundidade. A visão compassiva de Jesus permitiu que ele enxergasse, algo que os seus apóstolos não enxergaram. Quando os apóstolos viram aquela multidão, viram simplesmente uma multidão que precisava ser alimentada. Viram uma multidão faminta. Mas quando Jesus, movido pela compaixão, olhou para aquela multidão, o que ele enxergou foi ovelhas sem pastor. Ele estava identificando um problema muito mais profundo que aquele observado pelos apóstolos que estavam com ele.
Portanto, quando o texto diz isto, eu volto a dizer, não é fácil a gente cuidar de si mesmo. E nesse exercício de descuidar-se de si para cuidar do outro, às vezes nós o fazemos talvez até para arrancar aplausos ou usar isso como moeda de troca, como barganha. Isso pode acontecer dentro da família, isso pode acontecer em relacionamento profissional, dentro de uma empresa. Isso também pode acontecer dentro de uma comunidade de fé, dentro de uma igreja. Quando o mesmo apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 15, ele diz: eu de muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Isto não colide, isto não vai de encontro ao princípio do cuida de ti mesmo. Porque as duas coisas precisam caminhar juntas. O desejo de servir, o desejo de se entregar na missão, o desejo de viver intensamente a vocação, mas ao mesmo tempo o princípio de que a pausa ela é fundamental, que ela é necessária. As multidões vão continuar correndo. As multidões vão continuar identificando para onde foram os apóstolos do Senhor. As necessidades elas serão multiplicadas e elas continuam a ser multiplicadas. Vivemos num tempo extremamente conturbado. Mas é preciso entender que se você quer cuidar de gente, precisa cuidar de si mesmo. Precisa cuidar de si mesmo. E pastor precisa cuidar de si mesmo. E pastor precisa ter quem cuide, inclusive, dele como pastor, como servo de Deus, como pai, como marido, como figura de liderança, de referência na comunidade. Você pode fazer isso. Você pode fazer através das suas orações, de sua intercessão, do exercício da sua compreensão, do exercício da proteção deste homem e desta família de Deus. Eu leio o texto sagrado e sabe o que é que eu observo? É que Jesus olha para aquelas pessoas e diz: olha, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. É bem verdade que aquele lugar deserto, onde parecia que eles iriam descansar, isso de fato não aconteceu. Porque se você se recorda, logo depois que Jesus desceu do barco, viu aquela multidão, ele realizou o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus ele nunca usou do poder dele em seu benefício. O poder de Deus ele é voltado para o outro, mas lembre-se, é preciso aprender a pausar na vida. A segunda observação que faço é que se você quer cuidar de gente, não pode perder o que eu chamo aqui de sensibilidade. A Bíblia diz que quando Jesus saiu do barco, ele viu uma grande multidão, teve compaixão deles. Há uma citação que eu tenho aqui, muito interessante, diz o seguinte, que o verbo compadecer-se expressa o grau mais elevado de simpatia pelo que sofre. É usado apenas por Jesus e denota uma preocupação profunda que se expressa em auxílio ativo. Quando Jesus vê a multidão, o coração do Senhor se move na direção daquela gente. O olhar indiferente talvez seja uma das marcas da nossa sociedade contemporânea. O Erich Fromm, há muito tempo atrás, ele disse que nós perdemos o senso do trágico, de olhar para o sofrimento do outro e sentir, de alguma forma, o impacto disso. Já não nos causa mais nenhum tipo de sentimento ver uma criança pedindo esmolas num semáforo, num sinal de trânsito. Pois é, isso parece que não nos move mais. O texto sagrado está dizendo que no exercício do ministério, Jesus não perdeu esta sensibilidade do olhar. E o pastor e aquele que deseja liderar, aquele que foi chamado para cuidar de gente, ele não pode perder este olhar sensível ao sofrimento do outro, à necessidade do outro. É interessante que a percepção de Jesus ela é tão forte, né? Ele olha para aquela multidão e diz, eles são como ovelhas sem pastor. É assim que Marcos escreve. E o que eu fico a pensar é que no tempo de Jesus, o número de sacerdotes era muito grande, muito grande. Os sacrifícios continuavam sendo oferecidos. O número de rabinos, o número de fariseus também era muito grande. Mas o que o texto está dizendo é que eles tinham sacerdotes, tinham fariseus, tinham escribas, eles tinham mestres, mas não tinham pastor.
Eles não tinham pastores, E isso, sabe o que me faz pensar? É que havia religião de mais e compaixão de menos. Aliás, religião é algo muito perigoso, porque ela pode muitas vezes significar a ausência de misericórdia, como aconteceu naquela parábola, linda parábola contada por Jesus, que nós a conhecemos como a parábola do bom samaritano. É por isso que o texto sagrado aqui me permite dizer que mesmo aquela multidão ainda é aos olhos do Senhor um rebanho. Ainda é aos olhos do Senhor um grande grupo de ovelhas. E eu fico impressionado porque a ovelha é um animal muito estranho. Eu vou explicar por que estou dizendo isso. Ela não tem garras poderosas, ela não tem presas poderosas, ela não tem uma força imensa. As únicas armas de uma ovelha são o cajado e a vara do seu pastor. Se ela se afasta do seu pastor, ela fica extremamente vulnerável. E Jesus estava olhando para aquela multidão e identificando exatamente isso. Que o grande problema daquela gente é que eles tinham sacerdotes, rabinos, mestres, mas não sabiam que era um pastor. O texto também me faz pensar numa terceira direção. E sabe qual é? É que se você quer cuidar de gente, a primeira coisa que precisa fazer é deixar Deus também cuidar de você. Deus cuidar de sua vida. Eu não sei qual dessas direções é mais fácil para você. Cuidar ou ser cuidado. Abençoar ou ser abençoado. Ajudar ou ser ajudado. Vou confessar-lhes uma coisa. Para mim, é sempre mais difícil receber do que dar. Muito mais difícil, muito mais difícil. E às vezes, mesmo no exercício do ministério pastoral, nós pensamos que podemos fazer, que é o nosso compromisso fazê-lo, até que nós nos rendemos diante de Deus. E até que nós percebemos que o exercício do ministério, que cuidar de gente, antes de qualquer coisa eu preciso permitir que Deus cuide da minha vida. O texto sagrado vai dizer que assim que Jesus saiu, viu aquela multidão, teve compaixão deles e então começou a ensinar-lhes muitas coisas, E eu fico impressionado porque mesmo cansado, mesmo tendo saído em busca de um lugar deserto para descansar, Jesus ele ensinava. E se você é pai, se você é mãe, já deve ter percebido isso. Nós ensinamos até quando estamos calados aos nossos filhos. Eles nos observam. Eles imitam o nosso comportamento. Recentemente, eu peguei uma grande caixa de um fogão que compramos e propus ao meu neto construirmos uma casa. Só que ele disse que não queria uma casa. Sabe o que ele me pediu para fazer com aquela caixa de fogão? Uma igreja. E de repente nós fizemos daquela caixa de fogão uma igreja e eu vi meu neto repetir alguns gestos que tanto eu quanto o pai dele, que também é pastor, algumas expressões que usamos, lá estava ele. E eu comecei a perceber, meu Deus, quão grande é a influência que exercemos sobre as vidas das pessoas. Nós ensinamos, nós fomos chamados para o ministério do ensino. E quando o texto sagrado fala sobre isso, eu fico imaginando o desafio que é desaprender para então aprender. E a lição que nós guardamos desse episódio da multiplicação dos pães que se segue mostra exatamente isso. Por exemplo, que os grandes desafios da vida só são vencidos com fé e com atitude. Não adianta discurso, não adianta querer ignorar o sofrimento alheio, dizer que não é responsabilidade nossa, dizer que eles precisam ser enviados para comprar a sua própria alimentação. Dai-lhes voz de comer, esta é a palavra do Senhor. E nós não vamos resolver, nós não vamos enfrentar, nós não vamos superar as dificuldades que estão sobre nós enquanto não tivermos uma atitude de fé diante do Senhor e diante dos problemas que estamos enfrentando. A segunda observação que faço é a ideia de que a simplicidade é sempre o melhor caminho para a solução. Jesus observa, vê um garoto com 5 pães e 2 peixes, e a palavra ali para pão, para muitos, não é o pão de trigo, mas é o pão de cevada, o pão que, na verdade, o pobre, o mais pobre, usava como sua refeição. Há outros que chegam a dizer que a palavra ali para peixe, na verdade, designava um peixe bem pequenino, que era salgado e era comido com o pão. Portanto, o que eu tenho aqui nas minhas mãos
É a oferta de uma criança, de um menino, são pães simples e peixes pequeninos, salgados. Mas Deus, Ele multiplica tudo aquilo que nós colocamos no altar, assim como foi feito aqui. A outra observação que faço é que nós precisamos sempre ter uma atitude de gratidão. Sempre ter uma atitude de gratidão diante de tudo que nos acontece. Quando Jesus foi realizar o milagre, há um sinal para mim maravilhoso, é quando Ele manda todo mundo se assentar. Ele organiza aquele processo. E depois Ele dá graças e reparte o pão. Mas finalmente, depois que todo o milagre é realizado, você se recorda do que aconteceu? O Senhor manda que os seus apóstolos recolham com um cesto tudo quanto sobrou. E sobraram 12 cestos cheios. Eu fico imaginando a face de cada apóstolo, mesmo daqueles que duvidaram, que não sabiam o que fazer, quando retornaram na presença do Senhor com 12 cestos cheios. Sabem, Jesus está nos dizendo que na ótica do reino não há espaço, não há lugar para o desperdício. E que eu não posso jogar no lixo aquilo que foi um milagre do Senhor na minha vida. O meu desejo é que esse dia seja vivido intensamente na presença do Senhor. E que possamos ser uma igreja assim, uma igreja de gente cuidando de gente. E que a igreja possa ser a comunidade que cuida desta gente que cuida de gente. A igreja possa ser esse espaço onde o pastor possa pausar, onde o pastor possa ir para um lugar deserto e descansar um pouco. Que a igreja possa perceber, que todos nós possamos perceber, que o exemplo deixado pelo Senhor para mim e para você é o exemplo de dedicação, é o exemplo de entrega, é o exemplo de poder derramado, porque o Senhor está conosco e não há qualquer dificuldade que Ele nos dê condições, recursos e visão para superar. Que o bom Deus esteja com a sua vida, com a vida de sua família neste tempo. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua casa. Esta é a minha oração em o nome de Jesus. Amém e amém. Amados, muito bom ouvirmos a mensagem de Deus ao nosso coração. Agradecer mais uma vez ao pastor Roberto. Que Deus abençoe ele, a Cláudia, seus filhos, seu ministério, a Igreja Lei Batista do Farol. Que Deus continue o abençoando ricamente e usando ele para abençoar tantas vidas. Queridos, e você que nos viu e ouviu e ainda não abriu seu coração ao Senhor Jesus, você possa fazê-lo neste momento. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é entregar-se totalmente, render-se a Jesus Cristo, o bom pastor, o supremo pastor Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida para resgatar a sua vida, para não deixar você perdido, sem direção e sem esperança. Só nele mesmo você vai encontrar a salvação. Então que você possa colocar diante do Senhor, abrir o coração, dizer para Deus: Deus, perdoa os meus pecados, eu me arrependo dos meus pecados e quero entregar a minha vida a Ti. E o Senhor certamente trará salvação, perdoará os seus pecados. Ele diz assim a palavra do Senhor lá em 1 João, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você também pode ligar para um desses números, estaremos orando por você e com você, com a maior alegria, o maior prazer. Queremos agradecer à Primeira Igreja Batista Parque Capibaribe, agradecer as ligações, sobretudo as orações que nós pastores precisamos nesse dia que é comemorado, o Dia do Pastor. Agradecemos muito e agradeço não somente em meu nome, mas no nome dos demais pastores, pastor Edilson, pastor Daniel, pastor Ronaldo, que trabalha ali na congregação em Umburetama, da nossa igreja. E um abraço aos irmãos aí em Umburetama também. Deus abençoe cada um de vocês. E também o pastor Eliezer, o pastor Cláudio, que tem sido uma bênção em nossas vidas. Gente nossa, Deus sempre eles que eles se sintam em casa. É uma alegria ter vocês nessa caminhada no ministério pastoral. Que Deus abençoe suas vidas e os ministérios. Agradeço aos pastores muito pelo apoio, pela ajuda, pela harmonia que, graças a Deus, nós temos, que vem de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos pastores e as suas famílias. E nós vamos orar nesse momento.
Pai querido, Pai bondoso, nós louvamos o Teu nome porque o Senhor é muito bom, muito bom. E nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, tem sido em nossas vidas. Te agradecemos pela vida do pastor Roberto, abençoa ele, sua família, sua Cláudia, a Igreja Batista do Farol. Obrigado pela mensagem que falou ao meu coração e ao nosso coração também, Pai. Nós te agradecemos pela vida dos pastores. Ó Deus, agradecemos pela vida de cada pastor. Deus, agradeço pela vida do pastor Edilson, do pastor Daniel, do pastor Ronaldo, do pastor Cláudio, ó Deus, do pastor Eliezer também, por todos os pastores, que o Senhor abençoe cada um pastor chamado pelo Senhor na face da terra, sentam-se abençoados e supridas as suas necessidades pelo Senhor. Nós te agradecemos por esta igreja, pela primeira igreja batista Parque Capibaribe, que tem cuidado de nós com carinho, com as orações, com os cuidados. Que o Senhor continue abençoando esta amada igreja. Te agradeço pelas igrejas por onde já passei nessa caminhada de ministério pastoral, aprendendo, sobretudo com o Senhor, a cuidar das ovelhas que não são nossas, são do Senhor. O Senhor nos dá como pastores a cuidar do Teu rebanho. Dá-nos sabedoria, direção do Teu Espírito Santo, dar-nos a capacitação que vem de Ti, ó Deus, para continuarmos exercendo aquilo que o Senhor deseja, onde o Senhor nos colocar, para a glória do Senhor, tudo para a glória do Senhor. Nós te agradecemos pela vida dos aniversariantes da semana, pela vida da Cíntia, pela vida da Aninha, do Daniel, do Rafael, de Miriam. Que o Senhor os contemple, os abençoe. Se eu não citei algum nome, o Senhor conhece, ó Deus, também os abençoa. Concede-lhe mais anos e toda sorte de bênçãos celestiais na vida dos Teus filhos e das Tuas filhas, Senhor. Dá-nos o restante de semana em paz, visita aqueles que estão enfermos, nos ajuda como igreja a continuar sendo instrumento em Tuas mãos para abençoar aqueles que necessitam da nossa ajuda, do Teu braço estendido, que é a Tua igreja, Senhor. Nós te rogamos para aqueles que estão enlutados, como a família de Marcelo, ó Deus, a sua filhinha, toda a sua família, consola pelo Teu Espírito Santo, consola também a família do Juvencio, ó Deus, que o Senhor possa estar visitando cada família. Te peço, ó Deus, pela vida da Dona Carmelita, que está esperando cirurgia de ponte safena, que a Tua mão bendita esteja sobre ela, sobre a Edivânia, que está ali cuidando dela, restaura a sua saúde, restaura sua vida toda, Deus, completa para a Tua glória, para o Teu louvor, para servir e viver em Jesus. Ó Deus, completa a Tua obra na vida da família de William, ó Deus, que o Senhor possa abençoá-la, abençoa todos os enfermos, todas as pessoas que necessitam da Tua mão bendita, da Tua mão poderosa. Te rogamos, ó Deus, por aqueles que têm tido dificuldade de dormir, de descansar, de repousar diante de tantas situações. Ó Deus, dá-lhe o sono reparador, restaurador, em Teus braços, em Tuas mãos, Senhor. Dá-lhe saúde física, emocional e espiritual. Dá-lhe a paz que excede todo entendimento no coração dos Teus filhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Supremo Pastor, do Espírito Santo Consolador, seja sobre todo o Teu povo, espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém. Queridos, não poderia deixar de dizer que o pastor está atento a todas as comunicações, a todo o direcionamento que os órgãos públicos, governos, quer municipal, quer estadual, têm dado as diretrizes sobre o distanciamento. Nós temos também um documento que nós recebemos da Convenção Batista de Pernambuco sobre algumas orientações para os pastores, para as igrejas. Então nós estamos a par disso, no momento certo estaremos comunicando como fazer e quando fazer. Continue orando, continue se cuidando, continue preservando e cuidando dos outros e continue adorando sempre, louvando ao Senhor e alegre na presença do Senhor, com fé e com esperança em Cristo Jesus. Deus nos dê uma semana de paz, de alegria. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Um abraço no coração. Deus abençoe. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Um abraço.
inscrever, de ativar o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro das nossas programações. E por último, lembre de deixar aquele like.